Olá, seja bem-vindo à noite informativa desta quarta-feira, dia e noite que começamos com o espaço de comentários com Amado Kamal. Hoje vamos debruçar-nos sobre a questão das mudanças climáticas em Moçambique e no mundo inteiro, num contexto em que o país é vulnerável aos efeitos destas mudanças climáticas, mas não é um ator ativo, sob o ponto de vista da emissão das emissões com efeito estufa para a atmosfera. Vamos, por isso, ouvir o que pensa Amado Kamal no seu habitual espaço de comentários. Ora bem, Amado Kamal hoje participa remotamente e vou já saudar. Amado Kamal, seja bem-vindo ao Noite Informativa, espero que esteja tudo bem consigo. Vamos começar por ouvir o seu pensamento sobre a relevância deste debate que não começa hoje. É verdade. Boa noite, Chavo. Boa noite, seus telespectadores da STV. Isto é um debate antigo, complexo e controverso. De acordo com a ciência, as mudanças climáticas acontecem há milhões de anos. Tivemos a era pré-glacial, depois, nos últimos 120 mil anos, tivemos a era glacial, e agora, há 11 mil anos que estamos a ter o aquecimento global. Para termos uma ideia, o deserto do Saara era uma floresta há 11 mil anos. A Europa não era habitável, era uma zona de gelo. O Amazonas era seco e mais fresco, uma floresta menos densa. Portanto, as mudanças climáticas já acontecem há bastante tempo. O que se está a discutir agora, nos últimos 50 anos, está-se a discutir a aceleração das mudanças climáticas, nomeadamente causadas pela camada de ozono, produzidas pelo CO2 e metano. Mas, bom, é o que é, e a mim não me compete discutir essa narrativa. Pois, e considera esta uma discussão relevante para todos os países do mundo, ou há uma parte que devia preocupar-se mais e a outra não? Vamos lá ver. A ter em conta que é verdade que o maior poluidor são os combustíveis fósseis que produzem CO2, naturalmente que se o planeta todo sofre, há os mais responsáveis. Para teres uma ideia sobre o CO2 produzido pelos veículos, Moçambique produz 235 quilos de CO2 dia por habitante. A União Europeia produz 6.400 quilos dia por habitante. Portanto, não há aqui alguma dúvida de quem são os responsáveis. E não é, a União Europeia não é dos piores. Temos os Estados Unidos como o maior poluidor e a China também. Pois, e eu perguntava, em função deste cenário que desenha, há uns que se devem preocupar mais ou há uns que se deviam responsabilizar mais? As duas coisas. Naturalmente, os mais vulneráveis devem se preocupar mais, mas preocupação, na minha opinião, não é ir aos copos de mão estendida e pedir. A nossa preocupação deveria, sempre que há, eu pelo menos penso assim, sempre que há uma dificuldade, eu procuro soluções, não procuro discutir a dificuldade. O que interessa aqui é como é que Moçambique e África podem tirar vantagens desta narrativa, desta tendência económica, porque ela está a acontecer. E responsabilizar naturalmente os maiores causadores. Mas para termos uma ideia do que eu disse há bocado, pode tirar partido destas oportunidades. Qualquer dificuldade traz oportunidades. A China, nos últimos 20 anos, tornou-se o maior produtor mundial de veículos e componentes para elétricos. A China produz
7 milhões de veículos elétricos por ano. Os Estados Unidos, que é o segundo maior produtor, produz 2,6 milhões por ano. Portanto, a China, de longe, aproveitou estas oportunidades, cuja narrativa não foi iniciada por eles. É o que Moçambique devia estar a pensar a fazer. Pois, e é esse o pano de fundo da nossa discussão, que são as escolhas que Moçambique deve hoje fazer neste ambiente em que se fala de mudanças climáticas. E é importante ter esta discussão, porque além de Moçambique ser um país bastante vulnerável, basta apenas que nos recordemos que nos últimos anos temos estado a ver devastadores ciclones a passarem pelo nosso país. Recorda-se, caro telespectador, e também o Kamal, recorda-se do ciclone Idai que aconteceu na cidade da Beira, na província de Sofala. No mesmo ano, 2019, houve o Kenneth, na província de Cabo Delgado. Mais recentemente, houve também o ciclone Fred, na província da Zambésia. Mas antes disso, já tinha havido o Dineu, em Inhambane. Ou seja, o país tornou-se numa passagem natural de ciclones. Este é um ponto de análise. Kamal, há outro ponto de análise que nos leva ao fato de que algumas daquelas que eram as commodities confiadas por Moçambique, como o carvão, o gás e outros recursos naturais, deixam de ter valor a nível internacional, porque a narrativa é de que, paulatinamente, devem-se deixar estes produtos para a produção energética e optar-se por uma energia mais limpa. Que escolhas é que são importantes hoje fazer para garantir que Moçambique esteja melhor posicionado neste contexto? Sei que o Kamal acha, ou melhor, entende que Moçambique, do ponto de vista de produção energética, é um país limpo. Bom, eu não acho, são os números que dizem. Moçambique produz 70% da energia hídrica, produz 20% de energia a gás, 6% de diesel e 4% de solar. Portanto, Moçambique, à par da Noruega, são os líderes mundiais de consumo de energia limpa. Moçambique tem uma vantagem adicional, é que é um grande exportador, julgo eu, exporta aproximadamente 600 a 700 megawatts de energia hídrica, exporta também carvão, é verdade, mas a maior parte do carvão que a gente exporta é o carvão que não é substituível, mesmo com esta narrativa de mudanças climáticas aceleradas, porque é o carvão siderúrgico e para esse ainda não há substituto, portanto não há energia alternativa. O que se exporta de carvão de aquecimento ou de energia é muito pouco e tem quase valor nenhum. O grande negócio de carvão em Tete é o carvão siderúrgico, o tal coke coal. Portanto, para dizer que Moçambique e a Noruega são líderes mundiais, a Noruega tem um senão, tem uma negatividade aí, é que também, apesar de consumir grande parte da sua energia hídrica e produzir a segunda maior produção de energia eólica, também produz a gás, mas é o sétimo exportador mundial de petróleo, o maior poluidor do mundo, de acordo com a narrativa, e exporta também gás. Portanto, Moçambique, nesse aspecto, em contribuição para um planeta limpo, está muito superior à Noruega. Eu diria, posto isto na balança, Moçambique deverá ser o número 1 em termos de consumo e produção e exportação de energias limpas. Pois, Kamal, ainda não respondeu à minha pergunta sobre as decisões que devem ser tomadas hoje, mas antes de responder a essa pergunta, eu ganhei uma curiosidade. Desde o início do nosso programa até aqui, toma o assunto das mudanças climáticas como uma narrativa. Inicialmente pensei que fosse apenas uma expressão, aliás, até eu próprio usei, mas depois percebo que reiteradamente diz esta narrativa. Por quê? Porque, historicamente e cientificamente, as mudanças climáticas acontecem há milhões de anos. Tem a ver com a rotação vertical do eixo da Terra em relação ao Sol. Portanto, à medida que ele vai rodando, muda o clima.
pode estar a acontecer é que, bom, o que aconteceu no pré-glacial, o que aconteceu no glacial e agora no aquecimento global. Portanto, é normal. Agora, eu habituei-me, Afonso, que quando se criam estas out of the blue, do nada se cria estas narrativas, eu tenho sempre a percepção de que há alguma coisa, há gato escondido com o rabo de fora. E normalmente, ou sempre, é em benefício dos que pensam que comandam o mundo. A única entidade que tem tirado partido de tudo isto, eu faço lembrar a Organização Mundial de Comércio, WTO, quando foi criada, falou-se muito da globalização, abrir fronteiras, baixar as tarifas aduaneiras, toda a gente pode exportar para toda a gente. Mas, afinal de contas, 80% do comércio vinha dos países industrializados, Ocidente, para terceiros. Nós não tiramos partido dessa globalização. Quem tirou partido a partir do ano 2000, quando integrou-se na Organização Mundial de Comércio? China. A China olhou para esse enredo, essa narrativa, e virou a mesa ao contrário. E a China hoje é o maior exportador do mundo. Portanto, eu digo narrativa sim, porque sempre que vem uma história. Temos a guerra da NATO com a Rússia, na Ucrânia. Bom, e eu li ontem, nas declarações do G20, a dizer que nenhum país deve violar a soberania do outro, tem que respeitar as normas dos estatutos das Nações Unidas, Mas eu pergunto, o Iraque teve a aprovação a invasão do Iraque teve a aprovação das Nações Unidas, a Líbia, o Afeganistão, só para citar algumas. Portanto, os violadores são muitos, mas quando se trata do seu interesse, lá vêm as Nações Unidas, a Carta das Nações Unidas, os estatutos, a soberania, etc. Esta é igual. Eu julgo que a economia ocidental está quase parada, quase em recessão, há muitos anos, e eles criaram uma narrativa para criar um novo dinamismo industrial. Ora, vejamos, quantos ar-condicionados foram exportados quando mudaram o gás porque era tóxico? Passou-se para um gás menos poluente. Bilhões de geleiras, bilhões de ar-condicionados, etc. Bom, nesta fase, o Ocidente ainda ficou-se a beneficiar. Neste momento, quem lidera o mundo de frio, outra vez, China e Coreia do Sul. Portanto, o que nós temos que fazer, e é por isso que eu insisto na narrativa, porque a questão do aceleramento das mudanças climáticas é complexo e é controverso. Quem diz isso não sou eu, são os cientistas. Eu julgo que, independentemente disso, nós temos que olhar para as nossas oportunidades. Pois. Eu sei que na parte de energia, Moçambique vai aumentar a sua produção até 2030 em 70%. Portanto, vamos poder exportar mais de 1000 megawatts de energia nos próximos 7 anos. Isso é uma boa notícia. Energia hídrica. Podíamos estar a fazer mais gás líquido. Podíamos estar a aproveitar os minerais. Nota bem, a China não tem minerais para produzir, é o maior produtor de baterias elétricas do mundo, não tem minerais, traz de Moçambique, do Congo, do Chile, de outros países, mas é o maior produtor. Nós porque é que não temos aqui um processamento destes minerais e, consequentemente, uma fábrica de veículos elétricos? O aumento o consumo de veículos elétricos até 2050 vai aumentar em 600%. A IATA declara, por exemplo, que até 2050 o combustível de carbono neutro para a aviação será o biocombustível e que irão precisar de 450 milhões de toneladas. Ora, Moçambique é um produtor de oleaginosas, combustíveis e não combustíveis. Nós, 2050 é já aqui ao virar da esquina. Nós deveríamos estar
a prepararmos para estas oportunidades, em vez de ir aí de mão estendida, transição energética. Nós já temos transição energética, nós precisamos é de trabalhar, precisamos de olhar para as oportunidades e fazer o que nós temos que fazer. Esquece lá culpar os outros, porque eles dominam os fóruns, dominam a comunicação social, dominam a literatura e nós temos uma bênção que Deus nos deu, que é terra arável, hídrica, e temos é que fazer melhor, em vez de ficar aqui. Quando chove tem cheia, quando não chove tem seca, e passamos a vida a mendigar. Pois, Kamal, já entramos para as decisões importantes para o país neste contexto. E a questão era essa porque o Kamal, primeiro, chama isto de narrativa, mas no seu discurso nota-se que o Kamal entende que, apesar de ser uma narrativa criada pelos ocidentais, nem tudo está perdido. Até porque temos exemplos de quem aproveitou-se de narrativas para benefício próprio. E fala da China, falou reiteradas vezes da China. E diz que os países como Moçambique devem aproveitar os seus recursos para a produção tanto de produtos que possam, essa repetição, que possam alavancar as nossas economias. Por onde é que começamos, Kamal? Começamos por onde começamos sempre. Começamos por decisões políticas. E decisões políticas, se fores ler o nosso plano quinquenal, e nós temos lá tudo isto escrito. Mas a execução, zero, ou quase zero. Muito pouco foi feito. Portanto, o que nós precisamos é de vontade política, começar a trabalhar, incentivar. Olha, eu dou-te o exemplo. Nós importamos, não sei, calculo 2 bilhões de dólares de diesel e gasolina. Isso dá 10% do PIB. E provavelmente é equivalente a 30% das nossas importações. Tem um impacto muito grande na balança de pagamentos, na pressão sobre as divisas, sobre a taxa de juros, sobre a inflação. Pois. O petróleo hoje, o barril está a 92 e vai continuar a subir, provavelmente vem o inverno, portanto vai subir. O que eu pergunto é, quantos carros a gás nós temos? Menos de 1%. Quantos carros elétricos temos? Zero. O que é que nós estamos à espera para obrigar, tomar medidas? E o governo devia ser o primeiro, que é um dos maiores consumidores de veículos. Todos os veículos do governo devem ser a gás ou elétricos, ou as duas coisas. Todos os transportes. Nós estamos aqui todos os dias a discutir mobilidade. Os transportadores dizem que a tarifa tem que subir, os passageiros dizem que a tarifa é muito alta. O governo não sabe o que fazer. Ora, o transporte público urbano na cidade de Maputo consome 50% da sua receita diária em combustível, diesel. Porquê é que não são a gás ou elétricos? E isso faz baixar consideravelmente os custos de operação, naturalmente aumenta a receita e baixa o preço, a pressão sobre a tarifa. Chave, precisamos de trabalhar. Pois, e se seguisse isto, Moçambique também poderia aproveitar o mercado de produção destes veículos, que também têm matérias-primas, como por exemplo para a produção de baterias. É isso que eu estou a dizer. Se nós incentivarmos a produção, o processamento dos minerais, nós facilmente podemos... Olha, ainda temos sorte, é mais fácil fabricar um automóvel elétrico do que um automóvel de combustão. Muito mais fácil. É mais caro o investimento inicial. O que é que os países fizeram? Os países estão a subsidiar, a China subsidia quase 50% para que os seus cidadãos comprem carros elétricos. E dificulta. Hoje em Beijing, para tu conseguires uma matrícula para um carro a gasolina ou a diesel, tens que esperar um ano e é muito caro. Portanto, enquanto que para o elétrico tens de um dia para o outro. Então, estas facilidades e estes incentivos que nós devíamos fazer, nós deveríamos estar
a avisar as pessoas que, olha, até 2030 não há mais carros a diesel e a gasolina. Ou são a gás ou são elétricos. É isto que a gente tem que fazer. E financiar, subsidiar, porque o país fica a ganhar. Pois, Amado Kamal, está, de alguma maneira, a assumir que, embora lá fora, por exemplo, vá parar de existir, ou pelo menos seja essa a narrativa, com as devidas aspas, nós podemos cá usar alguns dos recursos, como, por exemplo, a questão do carvão, para produzir coisas de que o país ainda precisa. É possível ignorar, ou pelo menos reduzir, a dependência que Moçambique tem dos outros mercados para exportação e usar estas matérias-primas para a produção e utilização local? Vamos lá ver. Sim, é possível. Eu não percebo porque é que a gente exporta. Bom, percebo, mas nós exportamos carvão siderúrgico de Tete, quando nós temos minério de ferro em Tete, temos energia e podemos ter temos linha férrea para o Porto. Porque é que nós, enquanto exportamos, não temos um plano de investimento para criar uma siderurgia para a produção de ferro e exportar o ferro como acontece com o alumínio? Aliás, a Mosal só usa energia de cá. E nem é de cá, ou é da África do Sul, ou parte de cá via África do Sul. Qualquer das maneiras, a alumina vem, julgo eu, da Austrália, é processada aqui e não fica cá uma barra de alumínio, é tudo exportado. Porquê é que nós temos o mineral em Tete, temos o carvão em Tete e depois importamos ferro? Porquê é que nós não produzimos e exportamos o ferro? São estas pequenas coisas que me deixam um bocado desapontado. Pois, o mundo está neste momento numa perseguição ao prejuízo. O ano é 2050, o limite. Como é que acha que Moçambique, neste contexto, deve posicionar-se? Moçambique já, em várias conferências internacionais, apresentou-se dizendo que vamos usar o gás natural como energia de transição. E no mesmo contexto, Moçambique pedia que os mais poluentes do mundo se responsabilizassem através de financiamento para a construção cá no nosso país de infraestruturas resilientes, mas também para a construção de produção energética limpa. Como é que acha que Moçambique e outros países pobres devem posicionar-se? E gostava que, na sua análise, se recordasse daquilo que aconteceu recentemente em Paris, em que líderes africanos foram lá e fizeram discursos segundo os quais eles, os africanos, já estão cansados de pedirem esmola, querem ser tratados com igualdade. Há condições para que países como Moçambique, África do Sul, Quênia e, portanto, a Zâmbia tenham este tipo de discurso? Que posicionamento é que seria necessário para que isto saísse do papel ou do discurso para a realidade? Bom, começando pela última parte da tua pergunta, a viagem dos nossos presidentes a Paris, eu digo que isso é outra narrativa, é uma conversa que estamos fartos de dizer e não acontece nada. O Ocidente não percebe essa linguagem. A razão pela qual a África foi convidada para fazer parte do G20 com a União Europeia, estando lá a presença da União Europeia, não é porque os líderes foram a Paris, é porque em Benin e nos outros países, 5 países africanos, houve golpes de Estado anti-Ocidente. Esse é o tipo de linguagem que chega rápido aos corredores do Ocidente. Portanto, o que os nossos líderes dizem, primeiro os líderes, o que dizem não tem autoridade moral. Portanto, os ocidentais olham para aí, ouvem e dizem, bom, ok, é um discurso politicamente correto, vamos deixar eles falar, e no dia seguinte as coisas continuam. Agora, o que aconteceu, o que está a acontecer em África, na África Central, essa é uma mensagem que eles entendem e reagem. O que está a acontecer com os BRICS, essa é uma mensagem que eles sentem na pele
e reagem. E nós temos que começar a comunicar devidamente. Pois, a minha pergunta era o posicionamento de Moçambique, por exemplo, nesta corrida ao ano de 2050, em que se deve fazer a redução das emissões Olha, de carbono. chefe, a União Europeia tinha um prazo para 2025 terminar com os carros, os autocarros, transportes públicos a diesel e também terminar com os motores de combustão. Isto foi estabelecido há, sinceramente, 5, 7 anos. A Alemanha, que é o maior produtor da União Europeia de automóveis, protestou porque achava que ia perder um segmento substancial do mercado, particularmente com a ameaça. Os veículos elétricos chineses já são quase 40% do mercado, ou vendem para o mercado europeu, e conseguem pôr aqui no mercado 10 mil euros mais barato automóveis similares aos europeus. Portanto, o que é que a União Europeia decidiu? Passou esta meta para 2035. Portanto, se até lá, em 2050, Moçambique, África do Sul, Congo, Angola, Nigéria e todos os outros, do Sudão, etc., começarem a tratar das suas vidas, dos seus nacionais, dos seus recursos, essa meta vai passar para 2100, não 2050. Depende de nós. Nós, em vez de andarmos nos fóruns, devíamos estar a trabalhar. Pois, só para finalizarmos e para ver se realmente percebi o que está a dizer. A industrialização nestes países seria uma resposta inteligente para o que Kamal chama de narrativa? Vamos lá ver. A resposta não é uma narrativa, é uma oportunidade. A narrativa é o discurso das mudanças climáticas aceleradas pela camada de ozono, que formam a camada de ozono pelo CO2 e metano. Isso é que é uma narrativa. Agora, a resposta é real. O mercado está aí. Existem oportunidades. Eu próprio espero brevemente ter autocarros elétricos. E o que pesou muito na minha, e não quero ser politicamente incorreto a dizer que a natureza ou o planeta não é importante, é nossa responsabilidade como cidadão, como religioso, como pai, avô, bisavô, é nossa responsabilidade deixar um planeta mais limpo e mais seguro. Porém, é preciso chegar lá. Para chegar lá, tem que sobreviver. Ora, os autocarros elétricos têm custos de operação mais baixos do que os autocarros de combustão. Associado a isto, o benefício que a gente faz contribui para o planeta, para um mais limpo. Portanto, o que nós devemos fazer é aproveitar as janelas de oportunidades que estão aí e tirar partido disso, como estão a fazer os outros. É isto que nós temos que fazer. Em vez de ficar aqui a discutir ajuda, não ajuda, transição energética, a culpa é vossa. Se eles até hoje não nos compensaram pela colonização, já não digo a escravatura, colonização, vão nos compensar com as mudanças climáticas. Pois, Kamal, já caminhamos para o finalzinho da nossa conversa, mas há alguns pontos que eu gostava de entendê-los de forma um pouco mais clara. Kamal conhece muito bem a indústria do carvão em Moçambique, aquela que usamos para exportar. Recentemente, a Vulcan comprou as ações porque a Vale entendia que não se alinhava mais, o negócio de carvão já não se alinhava mais aos seus valores, porque o carvão é biodegradável e toda esta narrativa de que o Kamal fala. Se o mundo fechar-se como nosso cliente para o carvão, o que é que nós fazemos? Se o mundo fechar-se como nosso cliente para o gás, o que é que fazemos com estes recursos? Bom, se o mundo fechar para o consumo desses,
Deus deixa de ser Deus. Portanto, esses ses não entram na minha equação, porque na realidade é que nos últimos 2 anos, se te lembrares do COP26, os países ocidentais fincaram pé, queriam erradicar o carvão e o gás, imagina bem, e o gás. E fomos salvos pela firmeza dos delegados da Índia que fincaram pé a dizer que não. Então foi adiada essa decisão. 1 ano depois começa a guerra entre a NATO e a Rússia, na Ucrânia. E quem foi o maior importador de carvão do mundo? A Europa. Não é ridículo? Se quê? Se eles precisarem, vai continuar. E é o que nós temos que fazer. Se nós precisarmos, devemos fazer. E nós, industrializar nunca foi mau. O aço vai continuar a ser necessário. Portanto, nós temos minério. Estamos a exportar. Nem estamos a exportar. Temos lá o minério. Estamos a exportar carvão. Nós devíamos processá-lo cá e vender, exportar o aço. É o que a gente devia fazer. O gás... Olha, o gás já lá está há milhões de anos. Se continuar, não faz mal a ninguém. Os minerais que nós temos cá estavam há milhões de anos, nunca fizeram mal a ninguém. Veio o gás, começou a explorar o gás, veio a guerra. Portanto, eu julgo que nós não devemos ficar preocupados. Nós temos uma agricultura potencial, uma agroindústria potencialíssima. Temos oleaginosas potenciais. Queres dizer que os aviões vão deixar de voar? Não. Se a IATA faz este estudo, se não forem 450 milhões de toneladas, vão ser 400 ou 300. Há aqui um espaço para a nossa agricultura crescer. É o que nós temos que fazer. O resto é conversa, Afonso. Pois. Amado Kamal, muito obrigado por disponibilizar-se uma vez mais a ter esta conversa connosco e apresentar o seu pensamento. Foi um prazer, um grande abraço, boa noite. Pois, vemo-nos na próxima quarta-feira, vemo-nos na próxima quarta-feira também, consigo, caro telespectador, quando estivermos em mais um espaço de comentários com o Amado Kamal. Quanto ao de hoje, fechamos por aqui. Ora bem, agora é tempo de fazermos o debate com o painel.